Estamos iniciando o programa Nas Ondas da Filosofia, da Rádio Filó, uma rádio digital feita pelos integrantes do Programa de Educação Tutorial, PET Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Eu, Beatriz e Rob entrevistaremos o professor Dr. Wellington Carvalho Viana. Fazendo uma breve apresentação, o senhor Wellington é formado em Filosofia e Teologia pelo Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí. Tem mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e fez doutorado na Faculdade da Alemanha. Professor Wellington, Husserl tenta revitalizar o idealismo objetivo. Ele diz: a convicção de que podemos ter um sintético a priori do conhecimento e que esse conhecimento descobre algo que é independente de nossa mente é de particular importância para a filosofia prática. O senhor não acha que idealismo não é um estado mental carregado de desejo e sentimentos de expectativa, o que o tornaria impossível de ser chamado de objetivo? Veja, você coloca uma pergunta muito complexa, na realidade. A pergunta no mundo moral é se proposições normativas vêm realmente da realidade, né? São proposições simplesmente sociais, que eu aprenderia com a educação e tudo mais, ou se proposições normativas são praticamente quase como que intrínsecas em nós de alguma forma, né? Husserl é da ideia de que, na realidade, proposições normativas, pelo menos algumas proposições normativas, não viriam simplesmente da realidade, mas seriam descobertas, quase como que descobertas matemáticas, que nós, na história, claro, a história nesse ponto é importantíssimo para descobrir certas proposições normativas, mas não dependeriam da realidade ou da sociedade. Por exemplo, se você diz: a minha razão praticamente descobre isso com a história, mas a gente sente que isso não depende de cultura. Por exemplo, o inocente não deve ser punido. Essa proposição normativa, que o inocente não deve ser punido, parece que não é uma proposição normativa que venha simplesmente da realidade, porque um ser humano consciente, em qualquer cultura, pode reconhecer essa proposição como algo válido. Quer dizer, a validade dessa proposição não dependeria da cultura. Que uma pessoa inocente não mereça a punição, parece que encontra respaldo na racionalidade. Então, Husserl defende uma esfera racional para além do real, em que essa esfera racional ela descobre certas proposições normativas e, uma vez reconhecendo essas proposições normativas como racionais, realmente, ou ideais, valeriam para toda a cultura. Quer dizer, a validade dessas proposições, elas não dependem de um sistema cultural, um sistema normativo real, de uma comunidade real, mas de uma comunidade ideal, né, que a razão, então, ela percebe, quase como que uma intuição à la Kant, que dizia que certas proposições já estão fixas na minha mente, na minha cabeça, e que eu as reconheço como válidas universalmente. Agora, você diz: será que isso não tem uma certa subjetividade? Aí é que está, quer dizer, não é simplesmente uma ideia subjetiva, não é simplesmente uma compaixão que eu sinto por alguém, por exemplo, que não deve ser punida, mas eu percebo a racionalidade desta proposição normativa, né? Quer dizer, não depende simplesmente do meu pensamento, aliás, do meu sentimento, mas depende realmente do meu pensamento. Eu reconheço como racional que uma pessoa que não fez nada, realmente essa pessoa não merece a punição. Então, seriam ali certas proposições normativas que, uma vez descobertas, elas, digamos assim, são ideais no sentido que eu percebo a racionalidade delas, a validade delas, e essa validade, claro, é para toda a cultura, não simplesmente para uma cultura. E aí demonstra um pouco a objetividade dessas proposições universais. Certo, obrigado. Professor Wellington, no seu artigo sobre os direitos humanos, o senhor afirma que os direitos humanos não podem se reduzir aos direitos civis. Gostaria de saber a diferença entre esses dois direitos. Bem, então, essa posição é muito clara em Habermas. Habermas tenta dizer que, na realidade, direitos humanos só valem num estado de direito, isto é, são proposições normativas
sobre as quais há um consenso social no Estado de Direito. Então, praticamente, Habermas coincide direito civil com direito humano. Contra essa posição, claro, surge uma série de outros filósofos. O próprio Apel contra essa visão, Apel mesmo diz que direitos humanos participam de uma esfera moral, não de uma esfera jurídica somente. O grande problema em Habermas é que Habermas, o último Habermas, sobretudo Habermas de Facultät und Geltung, norma e validade, Habermas ele toma uma posição diferente em relação a Apel. Praticamente há uma bifurcação no princípio universal, no princípio do discurso, que Apel também aceitava, e essa bifurcação vai gerar em Habermas dois princípios, o princípio universal e o princípio democrático. E praticamente os direitos humanos, que se chamam direitos humanos, para Habermas, estão ligados ao princípio democrático, isto é preciso que haja um consenso sobre esses direitos para que eles valham. Apel já contra essa visão, dizendo que Habermas um pouco traiu a ética do discurso, porque essa bifurcação entre princípio democrático e princípio universal, Apel não é de acordo. Para ele, o princípio do discurso não há bifurcação. O próprio princípio do discurso já é moral, já existe ali, eu tenho que pressupor valores morais nesse princípio do discurso. Então, quando eu, por exemplo, entro em qualquer discurso, seja ele um discurso moral ou um discurso jurídico, eu já pressuponho valores. No caso de Habermas, por exemplo, se direitos humanos valem numa comunidade de direito, então um discurso jurídico geraria então direitos humanos, ou direitos civis, que são direitos humanos. Para Apel, na realidade, qualquer discurso, seja um discurso num Estado de direito, ou seja um discurso em qualquer outra esfera. Qualquer discurso já pressupõe certos valores humanos, como, por exemplo, a igualdade entre os seres humanos. Quando eu entro em discurso com você, em diálogo com você, eu já respeito você como uma pessoa capaz de pensamento, capaz de diálogo. Então, já respeito uma certa igualdade em você. E isso, claro, a gente pode chamar de direitos humanos. Quer dizer, direitos humanos, eles fazem parte de uma esfera moral de qualquer área de discurso. Já Vittorio Hösler, por exemplo, acha que nem mesmo um discurso prático é preciso. Praticamente, eu posso, na esfera do pensamento, porque eu penso, eu já pressuponho certos valores. O próprio pensamento seria a origem de certos valores. Se Apel precisa de uma comunidade real, uma comunidade linguística em que eu entro em discurso, Hösler acha que não precisa nem entrar num discurso prático. O fato de eu já ter uma linguagem, eu já entro numa comunidade ideal, uma comunidade linguística, uma comunidade lógica, que já essa comunidade pressuporia certos valores, como o pensamento, como a igualdade. Então, para Hösler, existe aí uma esfera ideal, em que eu poderia sim sustentar a validade de certos valores, e aí se coloca então os direitos humanos. Então, se Habermas precisa de uma comunidade jurídica prática, um discurso jurídico no Estado de Direito para ter direitos humanos, Apel vai contra, dizendo que qualquer discurso já pressupõe esses direitos humanos, e Hösler é mais radical ainda, achando que só a esfera do pensamento, a esfera lógica, já me daria a validade desses direitos humanos, pelo menos alguns direitos humanos. Professor Wellstone, Hösler fundamenta a posição chamada de realismo moral. Ele diz: embora a lei moral não seja física, nem mental, nem um fato social, no entanto, pertencente a uma esfera ideal de ser, que, em parte, determina as estruturas do real, física, mental, social. Pode haver a verdade absoluta nas leis morais se elas têm um caráter ideal e dependente de uma cultura, seja ela local ou universal? Veja, a questão da validade de normas morais, a validade para Hösler não vem simplesmente de um consenso social. Regras morais
pelo menos algumas regras morais, não são todas as regras morais, alguns princípios morais não derivariam sua validade, né, de regras sociais ou culturais. Hösle acha que algumas regras ou algumas verdades, elas podem ser defendidas, digamos assim, impreterivelmente no âmbito lógico. Isso Apel já dizia que eu poderia defender certas verdades, e verdades defendidas através do método de contradição performativa seriam aquelas verdades em que eu não posso nem afirmar, nem contradizer sem pressupor as verdades. Por exemplo, se eu digo para você, eu não estou aqui, essa verdade, praticamente essa afirmação, ela se contradiz, porque eu estou dizendo uma coisa, mas na realidade eu estou aqui para dizer aquilo. Então são certas verdades que eu demonstro pelo simples fato de pressupor, mesmo se eu for contra elas. Por exemplo, se eu dissesse a você, isso já Aristóteles defendia na Metafísica, no 4º livro, se não me engano, o princípio de não contradição. Eu não posso negar o princípio de não contradição. E nem posso afirmar o mesmo princípio de não contradição sem pressupor o princípio. Se eu disser para você, o princípio de não contradição não existe. Olha, eu estou usando o princípio de não contradição para dizer isso. Então, a verdade dessa sentença, ela é necessária, por quê? Porque eu não posso nem afirmar, nem contradizer, sem pressupor esse princípio. Na esfera moral, é a mesma coisa. Eu poderia, digamos, defender certas normas morais através dessa contradição que o Hösle chama de contradição dialética. Por exemplo, quando Nietzsche, por exemplo, diz que não há normas morais, a minha pergunta é uma norma moral isso? Que não há normas morais? No fundo, quando eu digo não há normas morais, você está imprimindo com essa proposição de que não há normas morais, que isso é uma norma moral, de que não haja normas morais. Então, você se contradiz ao afirmar esse tipo de proposição. E isso, primeiramente, se contradizendo, geraria, claro, uma norma. Então, há normas morais. A primeira, digamos assim, a primeira verdade objetiva é de que tem que haver normas morais. Dizer que não há normas morais é uma contradição dialética, uma contradição em si. Então, a partir desse método da contradição dialética, Hösle tenta tirar uma série de outras normas, não são muitas, poucas, em que a pessoa teria que aceitar o valor, né, no momento mesmo em que eu defendo ou que eu nego. Por exemplo, se eu chegar para você e dizer, você não é um ser racional, você me diria, por que você está falando comigo? Quer dizer, o fato de eu dizer para você que você não é um ser racional, eu entraria em contradição no momento que eu falo com você e espero de você uma resposta, que você se zangue ou que isso tudo. Quer dizer, a minha fala ela é autocontraditória, porque diria que você não é uma pessoa racional e eu mesmo estaria falando com você, na pretensão de que você compreendesse. Então, são esses tipos de normas que derivam desse método, essa dialética, método dialético, que Hösle tenta então tirar daí certas normas válidas universalmente, através desse método. Não são todas as normas, esses princípios básicos precisam depois ser construídos na sociedade para se gerar outras normas, outros princípios morais válidos na sociedade. Professor Wellstone, eu, Rob, agradeço pelo senhor ter concedido essa entrevista. Eu e a Beatriz, os petianos aqui. Obrigado. Muito bem, eu que agradeço a simpatia de vocês, né? Espero que outras vezes a gente possa colaborar também. Obrigado.